Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez segue aqui um vídeo. Esse vídeo é sobre o roteiro de atividade 8. Nós vamos fazer a correção da apostila de vocês. Nós estamos lá na apostila volume 2, a capa vermelha, e nós estamos falando sobre sequência. E aí nós vamos ver os exercícios, vamos ver um a um. E aí, conforme eu for passando, vocês vão aí dando pausa no vídeo de vocês, vou pôr aqui o fone, acho que fica melhor. Vocês vão dando pausa no vídeo de vocês e vão resolvendo os exercícios ou tirando algumas dúvidas. Então, na semana passada, no Centro de Mídias, foi falado o tempo todo sobre sequência, quando ela é recursiva, quando ela não é recursiva. Então, vamos entender o que é cada exercício aqui, tá bom? Então, estamos lá na atividade 1, ampliando o conhecimento sobre sequência. Então, eu fui dando print na tela para ficar idêntico à apostila de vocês, tá bom? Então, estamos aqui, ó. Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão ver que não cabe na apostila. Então, vocês, quando forem fazer no caderno, coloca lá, situação de aprendizagem 3, atividade 1, exercício 1.1, resposta. 1.2, resposta. 1.3, resposta. E assim vai indo, para ficar organizado o seu caderno. Então, ele coloca lá no exercício 1.1. Escreva em seu caderno duas sequências diferentes e indique a regra de formação de cada uma delas. Bom, o próprio exercício já diz para você escrever, então você vai criar uma sequência e toda sequência tem que ter uma lógica. Vamos pensar que eu vou fazer uma sequência dos múltiplos de 2. Então a minha sequência vai ser 2, 4, 6, 8. Eu vou fazer uma sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Aí eu vou fazer uma sequência de números primos. Opa, não posso confundir números primos com números ímpares. Números primos tem o número 2, que é o único par que é primo. Então, tenho lá 2, 3, 5, 7, 9. 9? Não, 9 é um número ímpar, ele não é um número primo, não podemos esquecer disso. 9 eu consigo dividir por 1, por ele mesmo e por 3. Então, se eu consigo dividir o número por mais números do que 1 e por ele mesmo, então ele não é primo. Então, aí, desculpa. Então, aí vocês que vão escolher qual é a sequência que vocês querem, tudo bem? Então, a resposta 1.1 é pessoal e vai ter várias respostas aí. No exercício 1.2, fala o seguinte: os números de uma sequência recebem o nome de termo e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, é a posição dele. Dentro da sequência, veja a seguir. Então, ele fala aqui o seguinte, deixa eu pegar aqui um negocinho, aqui ó, não, lanterninha não, vamos pegar a caneta. Então, ele fala aqui, os números de uma sequência recebem o nome de termo. Então, vamos pensar que eu tenho uma sequência dos números múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8. Quem são os meus termos? O 2, o 4, o 6 e o 8. E cada termo ocupa uma posição. Então, o 2 ocupa a posição 1, o 4 ocupa a posição 2 e assim vai indo. Então, aqui ele deu uma sequência. A ordem, quem é o primeiro número, quem é o segundo número, quem é o terceiro número, quem é o quarto número e assim vai indo. E nessa ordem, quem é que ocupa o primeiro lugar? O número 1. Quem ocupa o segundo lugar? O número 4. Quem ocupa o terceiro lugar? O número 9. Quem ocupa o quarto lugar? O número 16. E assim vai indo. Aí ele pergunta, é possível escrever qual é a regra da sequência representada no quadro acima? Bom, antes de eu explicar isso aqui, eu já falei para vocês que a
por conta da minha câmera, eu fico olhando meio de lado, que é a minha tela, tá? É por isso que eu tô meio que olhando de lado, para eu poder ler para vocês. Bom, então ele quer saber que sequência é essa. Vamos analisar. Sequência, gente, nada mais é do que análise. Do 1 eu fui para o 4, quer dizer que eu andei 3. Do 4 eu fui para o 9, eu andei 5. Do 9 eu fui para o 16, eu andei 7. Do 16 eu fui para o 25, eu andei 9. Do 25 eu fui para o 36, eu andei 11. Bom, então, Patrícia, eu estou pulando de números ímpares? É isso que está acontecendo? Então, aqui é 3, 5, 9, 11, 13, é isso? É uma possibilidade. Mas tem uma outra possibilidade de sequência aqui. Quando eu tenho os meus números elevado ao quadrado. Olha só, 1 ao quadrado. 1, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. E assim vai indo sucessivamente. Opa! Então, eu posso falar que aqui eu tenho os meus números perfeitos, eu tenho o meu quadrado perfeito. Nós vimos exercícios assim quando nós estávamos vendo potência, na situação de aprendizagem do volume 1, que nós estávamos vendo potência nos roteiros anteriores, tem lá a potência, quadrado perfeito. Quando nós estávamos vendo radiciação, nós vimos bastante isso. Então, quando eu falo do meu exercício 1.2, a minha tabela está apresentando os números no quadrado perfeito. Então, qual que é a minha sequência? O número natural ao quadrado. No exercício 1.3, a seguir temos outra sequência. O meu primeiro termo é o 4. O meu segundo termo é o 8. O meu terceiro termo é o 12. Quarto termo, 16. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Opa, isso me lembra uma tabuada. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Aqui eu posso falar que essas sequências são os múltiplos de 4. É 4 vezes alguma coisa. Quando eu não sei qual é essa coisa, que pode ser qualquer número, eu chamo isso de N. Ah, mas é só N? Não, pode ser qualquer número. É que normalmente quando se fala em sequência, sempre vocês vão ver a letra N, tudo bem? Então, quando eu falo no exercício 1.3, estamos falando de múltiplos de 4 e a expressão é 4N. Lembrando que entre um número e uma letra, sempre eu tenho multiplicação, mas você sabe, eu sei, nós sabemos, todos nós sabemos, que quando eu tenho um número e uma letra, um do ladinho do outro, aqui no meio significa que é uma multiplicação, tudo bem? Bom, vamos para o próximo exercício. Nós estamos na atividade 2, então no seu caderno você vai colocar situação de aprendizagem 3, atividade 2, exercício 2.1, tudo bem? Então estamos lá no exercício 2.1. São chamadas de sequência recursiva quando cada termo ocupa uma posição e tem seu valor determinado por uma regra. Quando os termos de uma sequência não obedecem a nenhuma regra de formação, nesse caso, temos uma sequência não recursiva. Então, até coloquei aqui embaixo, na verdade era para aparecer uma outra parte aqui, mas não apareceu. Então, recursiva é aquela que tem uma sequência formada pelo termo anterior. Então, ó, quando tem uma sequência recursiva, cada termo ocupa uma posição e tem o seu valor determinado por uma regra.
Quando eu tenho uma sequência não recursiva, ela não obedece nenhuma regra, tudo bem? Ela não precisa do termo anterior para ela acontecer. Vamos entender isso aqui. Letra A. Sequência recursiva. 1, 4, 7, 10, 13. Escreva a regra de formação dessa sequência. Do 1 eu fui para o 4, do 4 eu fui para o 7, do 7 eu fui para o 10, do 10 eu fui para 13. O que está acontecendo aqui? Eu posso pensar que eu estou somando 3. 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13. Isso daqui é a minha razão, tudo bem? Mas ele não quer a minha razão, ele quer que você escreva uma regra. Qual é a regra? Bom, eu posso pensar que eu tenho que começar com o número 1. Eu tenho que começar por aqui, tudo bem? Então, pensei, 3 vezes um número menos 2. Vamos ver se é certo? Eu vou pôr aqui para cima, tá? Que aqui vai aparecer outros exercícios. 3, então, ó, eu tenho 3 vezes, lembrando que quando eu tenho um número e uma letra aqui no meio é uma multiplicação, 3 vezes alguma coisa menos 2. Gente, como eu faço os meus números bem feitos? Eu vou trocar de cor, tá? Para ficar mais claro. Então, ó, quem é o meu n? O meu n é a minha variável. Meu n pode ser qualquer número. Então, eu tenho que começar aqui do 1. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 2, olha quem apareceu, o meu 1. Se eu trocar aqui no lugar do 1, eu colocar o número 2. Vou tirar o número 1 e agora eu vou colocar o meu próximo número. Meu próximo número é 2. Ah, não confunda, esse não é 2, é 4. Não, não. Aqui é o meu número, eu estou falando do termo. Primeiro termo, número 1. Segundo termo. Quem que é o meu segundo termo? Esse aqui. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, no termo. Vou trocar aqui por 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Ah, que macumba é essa? Entendeu? Então, dá certo, porque a hora que eu vou trocando aqui, eu vou preenchendo a minha sequência. Tudo bem? Aqui, ó, na letra D, tem uma errata. Errata quer dizer que teve um erro aí na impressão, enfim. Ele fala o seguinte: sequência não recursiva 1, 4, 9, 25, 16. Para obter qualquer termo dessa sequência, não dependemos do termo anterior. Escreva a regra de formação dessa sequência. Aí ele vem aqui com a errata, ó. Aonde se lê sequência não recursiva, 1, 4, 9, 25, 16 para, ou seja, obter qualquer, leia-se. Sequência não recursiva, ok, tá certo. No lugar disso daqui tudo, ó, no lugar disso, eu vou trocar por isso, tudo aqui. E aí eu continuo no para, tudo bem? Então, fala lá o seguinte, sequência não recursiva. Daqui eu venho para cá. Então, a sequência não recursiva. Placas atuais de um carro modelo Mercosul BFA 2M18 para, volto para cá, ó. Para obter qualquer termo da sequência, não dependemos do termo anterior. Escreva a regra de formação dessa sequência. O que significa isso daqui para começar a conversa? As placas dos carros atuais, dos modelos novos, vocês devem ter percebido que vem escrito Mercosul, tem a bandeira do Brasil, escrito Brasil, e aí tem uma sequência de letras e números nela. O que significa recursiva?
Recursiva significa que o número depende do outro, certo? Essa sequência. Não recursiva significa que não tem uma sequência, não precisa do termo anterior. Para eu ter a placa do meu carro, eu não preciso saber a placa do seu carro, do meu vizinho, da rua de cima, da rua de trás. Eu não preciso saber qual é o carro que veio antes do meu, para saber a placa do meu carro. E aí, para saber a placa Mercosul, eu dei uma pesquisada e coloquei aqui para vocês. As placas dos automóveis, conforme o modelo Mercosul, são organizadas de uma sequência onde a regra de formação é 3 letras iniciais, um número, uma letra e 2 números. Então, é isso que tem que ter na placa. Então, nessa placa pode ter BFA2M18. Qual é a próxima placa? ABC3J51. Então, uma placa não depende da outra, tudo bem? Então, recursiva, eu tenho uma regra para estabelecer. Não recursiva, eu não tenho uma regra para ela, tudo bem? Continuando, exercício 2.2, então é isso que você vai pôr no seu caderno, 2.2, letra A, beleza? Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Então, temos aqui figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Isso daqui me lembra o exercício que nós fizemos na apostila logo no início, que estava falando sobre potência, lá na volume 1, na apostila que a gente já fez. Letra A. Quantos quadradinhos tem em cada uma das figuras da sequência apresentada? Ai, gente, isso daqui é baba, né? É só você contar e colocar isso numa linda tabela. Então, exercício A, número da figura 1 tem 1 quadradinho, figura 2, 4 quadradinhos, aqui é a quantidade, tá? Aqui, abreviação de quantidade. Figura 2, 4, figura 3, 9, figura 4, 16 quadradinhos, é só contar. Letra B. Quantos quadradinhos terá a figura 5 e quantos quadradinhos terão a figura 6? Tá aqui. Na figura 1, eu aumentei 3. Na figura 3, eu aumentei 6. Aqui eu aumentei 8. Eu posso pensar aqui, eu estou cobrindo ela, veja. Aqui tem 1. Se eu fizer, colocar mais um quadradinho aqui, olha que quadrado perfeito. Mais um quadradinho aqui e cobrir aqui, mais um aqui e mais um aqui, eu vou ter esse. Se eu pegar esse, eu vou trocar de cor. Se eu pegar o próximo quadradinho, continuar a sequência aqui, continuar a sequência aqui e cobrir tudo aqui, Cobrir tudo aqui, Olha o que eu encontro, esse. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu encontro esse. Logo, se eu continuar mais uma coluna aqui, gente, como eu desenho bem isso, perfeito. Se eu continuar aqui, eu vou cobrir aqui também, Então, aqui eu vou fechar um quadradinho, aqui outro, aqui outro, aqui outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentei essa quantidade de quadradinho. Vou contar. Aqui eu tenho 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, na figura 5 eu tenho 25. E assim vai indo. Mas olha só. 1, 4, 9, 16, 25. Isso me lembra o quê? Isso me lembra, se eu voltar, vamos voltar tudo, se eu voltar aqui, o que eu encontro? 1, 4, 9, 16, 25, 36. O que nós tínhamos falado que era aqui mesmo? Quadrado perfeito. Então, se eu ir lá na frente, vamos voltar essas maravilhas que eu fiz aqui. Vamos passar tudo isso aqui para frente. Se lá no exercício anterior eu entendi
que era uma sequência de quadrado perfeito, então aqui também é, olha só, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, qual é a lógica? 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, quem é a minha figura 5 e quem é a minha figura 6? A minha figura 5 terá 25 quadradinhos e a minha figura 6 terá 36 quadradinhos, porque 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado, 36. Ah, Patrícia, aí eu pensei em fazer assim os desenhinhos, os quadradinhos. Tudo bem. Mas aqui ele só está perguntando a figura 5 e 6. Imagina se ele perguntar para você qual é a figura 597. Você ia fazer o quê? Um monte de quadradinho? Então, pense nisso. Aí ele vem. Letra C. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? Então, eu posso observar que nós estamos falando de quadrado perfeito, ou eu posso colocar que ele está aumentando numa determinada possibilidade, caso você tenha feito de desenho. Então, nesse primeiro momento, tudo bem você ter feito desenho, mas entenda que a ideia não é essa. Tudo bem? Letra D. Escreva a expressão algébrica que representa o número de quadrados da figura N. Lembra que eu falei a figura N quer dizer que pode ser uma figura qualquer. Se eu pensar que eu quero saber a quantidade de quadradinho da figura 27, como que eu vou saber quantos quadradinhos vai ter na figura 27? Tcharam! Eu vou ter 27 ao quadrado. Como que eu vou saber qual é a quantidade de quadradinho na minha figura 11? 11 ao quadrado. Quem é o meu N? É o número da minha figura, é a quantidade de termos. Tudo bem? Continuando. Letra E. Elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinhos. Bom, os 10 primeiros termos, nós fizemos isso também lá na apostila, volume 1, os 10 primeiros termos ao quadrado, os 10 primeiros termos ao cubo. Nós fizemos os 10 primeiros termos da raiz quadrada. Volta lá na sua apostila, dá uma olhada no caderno que tem bastante coisa com relação a isso. Tudo bem? Então, aqui já coloquei para vocês. Então, temos N, ó, tá vendo? N é a minha formação, é figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, 5, 6, 7, até a figura 10. Quantos quadradinhos vão ter? 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16 e assim vai indo. Tudo bem? Era isso que ele queria. 2.3. No exercício 2.3, ele coloca o seguinte: o fluxograma a seguir mostra os procedimentos para encontrar as figuras da sequência apresentada na atividade 2.2. Seguindo os procedimentos, encontre a figura 5. Bom, eu coloquei aqui, aí na apostila de vocês não tá, mas eu coloquei aqui para a gente lembrar do que se trata. Então, no exercício anterior, ele dava lá os quadradinhos, figura 1, 2, 3, 4, e ele queria saber qual era a figura 5. Na figura 5, nós descobrimos que tem 25 quadrados, tudo bem? Porque na figura 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, tudo bem? Mas ele quer que a gente faça pelo fluxograma, seguindo os procedimentos, encontra a figura 5. Então, vamos ver se esse procedimento está correto, tudo bem? Vou pôr uma outra cor aqui. Então, ele coloca lá, figura 1. Tá aqui, figura 1. Copiar a figura anterior. Figura 1, eu vou copiar a figura anterior. Estou copiando a figura anterior. Certo?
adicione uma coluna. Vou adicionar uma coluna. Coluna é onde mesmo? É aqui em cima, aqui do lado. Onde que é? Coluna, linha. Então, eu vou adicionar mais uma coluna. Aqui, ó. Pronto. Adicionei mais uma coluna. Como vocês podem ver, um quadrado perfeito. Adicionei mais uma coluna. Complete a linha com os quadradinhos. Então, eu vou completar. Quem é a minha linha? Aqui, né? Minha linha. Vou completar a minha linha com quadradinhos. Então, vou completar aqui, esse aqui em cima desse, vou completar aqui, esse em cima desse. Aí ele vem, gerar mais termos? Não. Encerrar. Eu não quero fazer mais nenhum termo, eu quero parar aqui, então eu paro. Gerar mais termos? Sim. Se eu quero gerar mais termos, o que eu tenho que fazer? Ó, fazer esse caminho, copiar a figura anterior. Tá aqui, ó, minha figura anterior são 4 Jesus, 4 quadradinhos. O que eu tenho que fazer? Adicionar uma coluna. Vou vir aqui e vou adicionar, ó, uma coluna. Adicionei uma coluna. Depois que eu adicionei uma coluna, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e completar a minha linha. Olha que perfeito. Completar a minha linha. Então, ó, figura 2, tá vendo? A figura 1 eu comecei aqui, ó. Figura 2, figura 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igualzinho, veja que está perfeito as linhas. Tudo bem? Então, se eu seguir aqui esse fluxograma, dá certo? Se eu seguir esse fluxograma, dá certo. Eu vou apagar tudo isso aqui, né? Porque tá tão bonito que eu vou apagar. Vamos continuar aqui com a minha caneta. E aí, eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó, figura 5. Então, vamos lá. A figura 5 é depois da figura 4, certo? Quem é a figura 4? São todos esses aqui, ó. São os 16 quadradinhos. O que ele fala para eu fazer? Completar a minha coluna. Então, aqui, ó, daqui para cá, eu estou completando a minha coluna. Aí, o que ele fala para eu fazer depois? Completar a minha linha. Completei. Cheguei na figura 5. Tudo bem? Então, fazer por fluxograma também dá certo, também é uma possibilidade. Continuando. 2.4. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Lembrando que não confunda número primo com número ímpar. Número, por exemplo, que está faltando aqui no meio, ó, o número 9, que muita gente gosta de pôr ele, e o número 15, que também bastante gente gosta de pôr ele aqui no meio, eles são números ímpares, eles não são primos. Então, só para lembrar da regra, para um número ser primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se ele for divisível por mais alguém, ele não é primo. Como que eu posso entender isso melhor? Se ele estiver na tabuada de qualquer um, ele não é primo. Ele só pode estar na tabuada do 1, que obviamente todos os números estão lá, e na tabuada dele mesmo. Se ele aparecer na tabuada de alguém, esquece que ele não é primo, tudo bem? Então, 9 e 15 não é primo, porque ele aparece na tabuada do 3, aparece na tabuada do 5, tudo bem? Letra A. Escreva os 5 próximos termos dessa sequência. Bom, se são números primos, eu vou continuar fazendo os meus números primos. Depois do 17, eu tenho o 19, que é primo, 23, 29, 31 e 37. Então, os próximos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Qualquer um desses números aqui, ó, vocês vão procurar em qualquer tabuada e vocês não vão encontrar. Só vai estar lá na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Então, o 19 só está na tabuada do 1 e na tabuada do 19.
O 23 está na tabuada do 1 e na tabuada do 23. Tudo bem? Letra B. Classifique essa sequência em recursiva ou não recursiva e justifique a sua resposta. Então, não adianta você só escrever recursiva ou não é recursiva, tudo bem? Então, eu coloquei aqui que essa sequência, ela não é uma sequência recursiva, ó. Ela não é recursiva. Por que ela não é recursiva? Pergunto a vocês. Um minuto para pensar. Ela não é recursiva porque os seus termos não obedecem nenhuma regra de formação e a obtenção do próximo termo não depende do termo anterior. Para eu saber qual é o próximo primo, eu não preciso saber qual é o primo anterior. Para eu saber, por exemplo, que 37 é um número primo, eu não preciso saber que o 31 é primo. Tudo bem? Eu preciso saber que ele é primo porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Eu preciso saber qual é a regra do número primo. Eu não preciso saber qual é o primo que vem antes. Tudo bem? Por isso que não é recursivo. E aí na apostila de vocês tem lá um fluxograma. Monte um fluxograma para a sequência dos números primos. Esse fluxograma aqui foi dado. Está na apostilinha do professor. Vamos entender ele um pouquinho. Coloquei ele, mas tem muitas outras possibilidades. Ah, Patrícia, eu preciso ficar fazendo assim, esse esqueminha? Não. Você pode fazer com flechas e voltar a maneira que você achar melhor, tudo bem? Num outro vídeo eu vou colocar outras possibilidades de fluxograma para vocês. Então ele coloca lá, escolher um número natural maior que 1 para iniciar. Como que eu vou começar o meu fluxograma? Pelo começo. Qual é o começo aqui dos números primos? O número primo começa no número 2. Não existe número primo menor que número 2. Tudo bem? Todos os números primos são números positivos e maior que 1. Porque 1 é um número neutro, ele não é um número primo. Então, o meu princípio da regra é que seja maior que 1. Bom, então entendendo essa primeira regra, vou para a segunda regra. Qual é a minha segunda regra para ser um número primo? Eu preciso encontrar os divisores desse número escolhido. Vamos pensar que eu escolhi o número 9. O número 9 é maior que o número primo? Que o número 1? Sim, o número 9 é maior que o número 1. Vamos encontrar os divisores do número escolhido. Qual é o número que eu escolhi? O 9. Então, quais são os divisores de 9? Os divisores, vou pôr um D aqui de divisor. Os divisores são o próprio 1, então ele está lá na tabuada do 1. Por qual mais eu consigo dividir? Pelo 3, e eu também consigo dividir pelo 9. Então, número maior que 1, ok, o 9. Encontre os divisores, ok, encontrei os divisores, tá vendo? Fluxograma nada mais é do que um conjunto de regras que eu tenho que seguir passo a passo. Não pode furar nenhum, porque se furar, o fluxograma está errado, tudo bem? Então, encontrei o número maior que 1, encontrei os divisores, aí vem a segunda regra. Possui como divisores somente o número 1 e ele próprio? Então, ele está perguntando se os divisores é somente, ó, somente o 1, porque o 1 divide todos os números é divisível por 1, aliás, né? Todos os números são divisíveis por 1, tá aqui, e por ele próprio, o 9, que é o número que eu pensei, opa, e esse 3 aqui moscando aqui no meio? Esse 3 não era para estar aqui, porque a regra é um número maior que 1, todos os divisores, e depois eu tenho que pegar somente o número que é dividido por 1 e por ele próprio. Isso aconteceu? Sim.
logo ele é um número primo. Isso aconteceu? Não. Olha aqui, 1, 3 no meio da galera. Ó, eu tenho um número a mais. Isso aconteceu? Não. Logo, eu volto lá na minha primeira regra. Escolha um número maior que 1. Ah, vou escolher o número 5. Escolhi o número 5. Vamos achar os divisores de 5. Na tabuada de quem o 5 aparece? Ele aparece na tabuada do 1, olha ele lá, bonito, e também ele aparece na própria tabuada, na tabuada do 5. Número maior que 1. 5. Encontrar os divisores. Achei 1 e 5. Possui como divisores somente o número 1 e ele próprio? Sim, somente o número 1 e ele próprio. Opa! Então, logo, ele é um número primo. Então, quando a gente vai montar um fluxograma, gente, vocês têm que entender que o fluxograma nada mais é do que um mapa. Ele está contando pedaço por pedaço. Vá para a esquerda, 10 passos para a direita, 30 passos para cima, 5 passos para baixo, e você tem que seguir esse fluxograma na risca. Se eu sair fora desse fluxograma, ó, como por exemplo aqui, se ele não estiver respeitando essa regra de somente um número, 1 é dividido por 1 e por ele próprio, quando chegar aqui for sim, ó, eu continuo esse caminho. Se der não, eu tenho outro caminho. Então, sempre vocês têm que pensar no fluxograma no plano B. E se não der certo, o que vai acontecer? E se não der certo, o que vai acontecer? Então, aqui, ó, se não der certo, volta para o início. Se der certo, continua o caminho. Tudo bem? Isso é o fluxograma. E aí, a letra C, monte um fluxograma para a sequência dos números primos, que é esse fluxograma que a gente estava discutindo agora, que aí você, como eu disse no começo, você pode elaborar da maneira que você quiser. Patrícia, às vezes fazer assim, eu fui fazendo flechinha para cá, escrevi outra flechinha, quando não deu certo, eu fiz um arco para ele voltar. Tudo bem, beleza? Aqui, 2.5. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição n, ó, sabendo que cada figura da sequência possui uma posição. E essa posição quem é? É a letra N. E que esta é indicada por um número. Encontre uma expressão algébrica que defina o total de quadradinhos da figura. Que figura é essa? Figura genérica N. O que significa genérica? Que sirva para todos. Que sirva quando for figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, 1.476.7.494. Que sirva para qualquer um. Tudo bem? Então, vamos analisar o que está acontecendo, porque para descobrir uma sequência, eu preciso compreender o que está acontecendo. Bom, na figura 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Eu tenho 5 quadradinhos. Na figura 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Na figura 3, eu tenho 5, 10. Ai, gente, como eu desenho bem. 15 quadradinhos. Tudo bem? Bom, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Bom, eu posso pensar que eu tenho 5, do 5 eu fui para o 10, do 10 eu fui para o 15. Posso pensar que 5 vezes, pontinha, vezes 5 vezes 2, 10. Só que a mesma regra que é aqui também tem que ser aqui. 5 vezes 2, 10. Então, 10 vezes 2 tem que ser 15. Opa! Mas 10 vezes 2 é 20. E eu não tenho 20 quadradinhos, eu tenho 15.
Então, essa regra de que eu estou tentando fazer aqui de multiplicar por 2 não é possível. Mas eu posso pensar que aqui eu fiz do 5 eu fui para o 10. Ah, Patrícia, é só somar mais 5. Do 10 eu fui para o 15, é só somar mais 5. Do 15, então, quer dizer que eu vou para a minha figura 4, terá 20 quadradinhos. Tadá! Ah, que mamão com açúcar! É só fazer mais 5. Só tem um detalhe aí. Ele fala que ele quer genérica. Ele quer, quando eu falar assim, ó, quantos quadradinhos tem na figura 1 milhão? O que eu vou fazer? Eu vou começar lá na figura 1, 5, figura 2, 10, 3, 15, 4, 25, 25, 6, Quando chegar na 115, eu já nem sei mais o que eu tô fazendo, eu tô babando. Então, eu tenho que descobrir uma fórmula que eu só troque o valor de n. Vamos pensar que aqui eu tenho 5. Se eu fizer 5 vezes n, 5 vezes n. X, pode ser Y, pode ser a letra que você quiser. É que normalmente em sequência se utiliza a letra N, tudo bem? Por que 5 vezes N, Patrícia? Porque veja, figura 1, isso ele fala para mim, ó. Olha aqui, ó. A sequência possui uma posição N e esta é indicada pelo um número. Então, figura 1, eu vou trocar aqui por 1. 5 vezes 1. Eu vou ter 5. Quando a minha figura for 2, 5 vezes n, eu vou ter 5 vezes 2. Eu vou ter 10. Quando a minha figura for a figura 3, a mesma regra, lembrando que é uma para todos. 5n é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. Ah, mas eu quero saber quando a minha figura for 157. Então, eu vou ter 5. Nossa, gente, isso aqui ficou muito ruim. Mentira, ficou ótimo, só vou dar uma melhorada. Então, eu quero saber quando a minha figura for o número, o meu n, eu vou pôr aqui quando o meu n for 157. Quer dizer que a minha figura é a figura 157. Então, eu vou ter 5 vezes 157. Quantos quadradinhos eu vou ter na minha figura 157? Vamos ter que fazer multiplicação aqui, ó. 157 vezes 5. 5 vezes 7, temos 35, sobe 3. 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, temos 28. Fica 8, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu, 785. Imagine você. Deixa eu concentrar aqui, gente, porque olha que difícil que é fazer isso. Imagina você, tem um exercício lá, numa avaliação da vida, e ele dá essa sequência para você e ele pergunta quantos quadradinhos tem na figura 157. O que você vai fazer? Você vai ficar montando um monte de quadradinho? Então, a ideia de você montar uma expressão, uma fórmula, a ideia é essa. E lembre-se, a regra é para um, a regra é para todos. Tudo bem? Aí aqui, ó, até coloquei
silenciosos para vocês poderem ler. Eu vou apagar essa perfeição aqui. Olha que beleza, gente. Parece a lousa branca da escola, hein? Aham. Aqui. Então, temos lá, mais aqui. A cada figura são acrescidos. Acrescidos, olha que palavra bonita. Acrescidos, aumentado, somados, 5 quadradinhos. Então, da figura 1 para a figura 2, eu aumentei 5, eu somei 5, eu adicionei 5. Tudo bem? Portanto, a expressão que define a sequência é 5n. Lembrando que 5n significa que aqui é uma multiplicação aqui no meio. Se alguém esquecer. Com n sendo o número da figura. Então, n, quando a figura for o número, qual o número for, eu venho aqui e substituo o valor de n. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 2.6. Observe a sequência de figuras abaixo. Então, ele dá aqui a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Com 3 lados formados um triângulo conforme a figura 1. Então, com 3 lados, aliás, formamos. Com 3 lados, formamos a figura 1. Um lado, 2, 3. Ai, que perfeito. 3 lados. Preencha o quadro a seguir. Então, a figura 1, número de lados, 3 lados. Número de triângulo, 1. Figura 2, número de lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? 5 lados. Quantos triângulos? Então, temos aqui 5 lados. Vamos montar esse aqui, né? Número de lados, 3, um triângulo. Número de lados, 5, 2 triângulos. Tudo bem? E assim vocês vão indo, contando para todos. É claro que essa parte eu já agilizei o passo, né? Então, temos aqui o número de lados 5, o número de triângulos 2, o próximo temos 7, e assim vai indo, e aí vocês vão fazer. Então, só ir contando, né? Ó, número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui temos 7 e temos 3 triângulos, tudo bem? Uma mãozinha, é só isso que ele está pedindo no exercício 2.6. No exercício 2.7, para a resolução da próxima atividade em dupla, o que infelizmente não vai acontecer, porque a ideia é que vocês estivessem na sala de aula, então essa dupla aí vai virar dupla de casa, você e sua mãe, você e seu pai, você e sua avó, seu avô, seu tio, passarinho, periquito, papagaio, quem tiver aí com vocês, quem tiver irmão, enfim, vê alguém aí para ajudar você ou faça você mesmo. Para a resolução da próxima atividade, analise a sequência 2187, 729, 243, 81 e 27, ó, pontinho, pontinho, pontinho. Pontinho, pontinho, pontinho significa que isso não tem fim, isso vai continuar, beleza? Letra A. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Escreva a expressão algébrica se for possível. Vamos pensar nisso aqui de trás para frente? Quando eu penso nisso aqui de trás para frente, eu estou pensando no meu número menor e aí dele ele vai indo para o maior, tá vendo? 27, 81, 243, 729. Ele está aumentando, né? Se eu pensar de trás para frente. Esses números, olhando 27 e 81, eu consigo pensar que eles são múltiplos de 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Bom, se daqui para lá eu estou fazendo vezes 3, significa que daqui para cá eu estou fazendo que conta?
Já pensou? Se eu vou multiplicando, eu volto dividindo, porque o contrário da multiplicação é a divisão. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei para vocês essa sequência recursiva. É possível encontrar o termo seguinte dividindo o anterior por 3. Então, se eu fizer 2.187 dividido por 3, 729. 729 dividido por 3, 243. Então, é só dividir por 3. Por que que ela é recursiva? Porque eu preciso saber quem vem antes, quem vem depois. Sigo, por que que aqui é 27? Porque antes do 27 veio 81. E 81 dividido por 3 é 27. Por que que aqui é 243? Porque 243 é a divisão de 729 por 3. Tudo bem? E aí, pensando na letra B, a letra B é pessoal. Então, como o fluxograma anterior lá dos números primos eu fiz para vocês, esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem maneiras que vocês entenderem. Então, como que eu vou começar, por qual número eu vou começar, e aí eu gostaria que vocês enviassem para mim as fotos de vocês, como sempre. Então, espero ter ajudado vocês. A ideia desse vídeo, assim como todos os outros vídeos que foram colocados, sempre é tentar fazer com que nós fiquemos um pouquinho mais próximos, que vocês me vejam um pouquinho, talvez isso ajude a compreender um pouco melhor. Espero ter ajudado, espero que todos vocês e seus familiares estejam bem, que vocês estejam tendo a possibilidade de ficar em casa e ficar bem em casa. Falando em ficar em casa e as atividades, como eu já tenho colocado nos outros vídeos e nos nossos roteiros, quando vocês tiverem dúvida, quando vocês tiverem algum questionamento, mande um áudio, mande perguntando, mande um vídeo, mande uma foto, escreva. Dá um jeito, mas entre em contato para que eu saiba que você não está conseguindo fazer, para que eu possa de alguma maneira tirar as suas dúvidas. Porque se você não der um sinal de fumaça, eu infelizmente não vou conseguir chegar até você, por mais que eu queira e eu quero muito. Mas eu preciso da sua colaboração. Então, não entendeu? Tem vários alunos que tiram a foto do exercício e mandam um áudio perguntando, tô tentando fazer, não tô conseguindo, tô aqui com a minha avó, com meu tio, com a minha tia, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, não tô conseguindo fazer. Ou eu tô tendo que me virar sozinha porque os meus pais estão trabalhando, eu tô tendo que dar o se vira nos 30, ajuda aí. Eu sempre tô mandando áudio, eu mando a explicação, às vezes eu faço no papel, eu tiro foto e envio. Mas como eu disse, eu só vou saber se vocês perguntarem, se vocês falarem. Então, fiquem atentos aos roteiros da atividade. Eu já coloquei o roteiro da atividade dessa semana para vocês, que é sobre proporção, diretamente e inversamente proporcional, que é sobre o que está sendo falado no centro de mídia e que o próximo vídeo vai ser feito em cima dele. Então, esse vídeo da atividade anterior, quem não fez ainda, faça. Quem já fez, corrija, tira suas dúvidas e não esqueça, tire foto e envie para mim, porque eu preciso dessas atividades. Tudo bem? Então, eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliar vocês no que for possível. Tudo bem? Então, entrem em contato, nos procurem, estamos em todos os canais. Até a próxima, até breve, fiquem bem, fiquem em casa.